Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre a última partida da seleção alemã pela Eurocopa, também última partida da história de Joachim Löw no comando técnico da seleção. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso e também destrinchar. Você acha que foi vexame a Alemanha sair para a Inglaterra neste momento da competição? Bom, vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre tudo isso. Bom, antes de tudo, eu acho que a gente tem que falar sobre o jogo e sobre como foi esse encontro, esse embate entre Alemanha e Inglaterra. Como todo confronto entre as duas seleções, o jogo começou muito amarrado e muito estudado. Mas, nos primeiros 20 minutos ali mais ou menos, a Alemanha ainda tinha um pouco mais do controle das ações ofensivas e demonstrava mais perigo. Não chegou tão perto do gol assim, mas estava demonstrando um pouquinho mais de perigo do que a Inglaterra. Foi assim, na verdade, um jogo bem sonolento até os primeiros 45 minutos. Ninguém estava conseguindo criar muito, estava muito difícil, muito estranho. Você olhava, tava tipo... Quem queria... Na verdade, acho que os dois não queriam perder, e esse era o ponto. Então nenhum dos dois estava querendo se arriscar tanto. Então as duas seleções estavam bem conservadoras no seu estilo defensivo, principalmente. A Inglaterra, que até o momento não sofreu gols nessa Eurocopa, e a Alemanha, que tem um sistema defensivo bem construído por conta dos seus 3 zagueiros. Então eles estavam tentando manter isso e não desinformar a equipe, né, tirar aquela formação, e aí isso gerou um jogo muito sonolento e com poucas oportunidades no primeiro tempo. Já no segundo tempo, ele começou um pouquinho mais movimentado, né? Aconteceram ali algumas oportunidades, mas nada de muito interessante. Até que o Southgate colocou o Grealish para jogar. E aí o jogo mudou completamente, né? Vale lembrar também que eu falei aqui nesse vídeo, onde eu falo sobre a pouca oportunidade que o Jadon Sancho tem, eu comento também sobre a pouca oportunidade que o Grealish tem e por que ele seria reserva nesse time, que ao meu ver não faz nenhum sentido o Grealish ser reserva nessa seleção da Inglaterra. Todas as vezes que ele entrou, ele fez muita diferença, mudou a forma de jogar da seleção, pôs ela mais ofensiva, ajudou com gols, ele participou ativamente dos 2 gols da Inglaterra. Ele entrou e, assim, acho que menos de 5 minutos depois que o Grealish entrou, saiu o primeiro gol da Inglaterra, que foi com o Sterling. O Grealish fez ali uma tabela com o Luke Shaw, depois o Luke Shaw cruzou e o Sterling completou para o fundo do gol. Então, assim, ele teve uma importância muito forte, muito fundamental e muito rápida também. Foi assim, decolou a seleção da Inglaterra depois que o Grealish entrou, mudou muito o jogo. E com a Inglaterra se tacando mais para frente, a Alemanha começou a buscar espaços por meio do contra-ataque. E foi ali que teve a principal chance no jogo a seleção alemã. O Thomas Müller saiu na cara do goleiro Pickford. Mas ele saiu ali um pouco mais atrapalhado, ele pôde escolher o canto, teve muito tempo, mas na hora da batida, se você focar, eu não posso colocar as imagens aqui por conta de direitos autorais do YouTube, mas se você focar na hora que ele dá aquele tapa na bola, ele pega um pouco mais ali com o osso do tornozelo e a bola sai mascada, sai quicando, sai na direção errada e consequentemente ele erra o gol. O Pickford deu muito espaço para a direita dele. E eu acho que o Müller percebeu isso. E na hora que ele viu que tinha sobrado muito espaço, que o Pickford deixou muito aberto o lado direito dele, ele tentou mudar o chute. E na hora que ele tentou mudar o chute, a bola bate no tornozelo e sai completamente mascada. Ainda chegou relativamente perto do gol, né? Bateu ali quase do ladinho da trave, passou. Mas o Müller sofreu muito com essa perda, né, de oportunidade. Ele ficou muito abatido e deu para ver que o resto do jogo ele não conseguiu desempenhar bem, não conseguiu fazer o papel dele, que ele ficou realmente muito abatido com aquela perda de oportunidade que daria o empate para a Alemanha e poderia ter mudado completamente todo o jogo. Um pouquinho mais lá na frente, mais perto do final do jogo, depois de muita pressão da Alemanha, a Inglaterra encontrou o seu segundo gol, né? Novamente numa jogada do Grealish, ele foi ali para a ponta esquerda, cruzou, o Harry Kane completou para dentro do gol e estava sacramentada a seleção alemã eliminada no último jogo do Joachim Löw no comando técnico da seleção. Ele que foi campeão da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, liderava a equipe naquele 7-1 e fez muita diferença. E uma das coisas que eu vou focar bastante para poder falar se foi um vexame ou não a seleção alemã ter sido eliminada neste momento, vai ser justamente fazer uma comparação com aquela equipe de 2014 e o que tem de diferente nessas duas equipes, porque que aquela dava certo e essa não. E bom,
Eu vou falar a minha opinião, o que eu acredito. Eu, enxergando o jogo, não acho que foi um vexame a seleção alemã ter sido eliminada neste momento. Claramente, ela tinha muito potencial e a gente pôde ver todo o potencial da equipe naquela partida contra Portugal. Foi assim, é um potencial gigantesco da equipe, mas que a gente sente que falta alguma coisa, falta ali um temperinho no final, aquela última jogada, porque você tem muito controle de bola. Se você olhar para os meio-campistas da Alemanha, você vai ver Toni Kroos, você vai ver o Kimmich, também tem o Goretzka, aí você olha para a reserva, tem Gundogan, tem Emre Can, você tem muitos jogadores que ajudam demais na construção da jogada, no começo dela. A saída de bola é muito qualificada, mas o principal problema dessa seleção alemã é, de longe, a conclusão das jogadas. Você não tem, definitivamente, um meia que faça esse último passe. O Kai Havertz é o que chega mais perto disso, mas ele normalmente é quem finaliza, não quem constrói. E aí que entra o grande ponto, porque falta também um finalizador. Quem são os seus centroavantes, né? Porque a gente nem consegue chamar disso, porque esses jogadores não têm essa característica. Timo Werner e Thomas Müller. Eles não têm a característica de ser um centroavante. Então, o que acaba acontecendo é que o Kai Havertz vai para dentro da área para poder finalizar essa jogada. Então ele não atua como um meia criador. E quem joga como um meia criador da seleção é o Gosens, lateral esquerdo. Ele atua meio que como um meia. Ele cria as jogadas e ele é o dono do último passe. E é o que a gente viu na partida contra Portugal. Ele foi muito importante e ajudou demais a equipe naquela vitória por 4-2. E agora nessa derrota por 2-0, o Gosens não conseguiu atuar dessa maneira. Por quê? Porque ele tinha um Sterling, tinha um Saka, tinha muitos jogadores ali, o Grealish também, correndo pela lateral e ele era obrigado a cobrir esses jogadores. Ele não podia subir de qualquer maneira ou fechar para o meio para poder criar uma jogada, porque se ele faz isso, ele deixa um rombo gigantesco na lateral, onde esses jogadores de muita qualidade passam e fazem a diferença, marcam os gols. E aí, por conta do comprometimento defensivo que o Gosens tinha nessa partida, ele não conseguiu ter o comprometimento ofensivo que ele carrega nessa equipe. Porque ele, mesmo sendo um lateral esquerdo, acaba sendo o meia criador dessa equipe. Então ele não pôde jogar criando porque ele tinha que estar defendendo esses jogadores. E mesmo ele defendendo esses jogadores, a gente ainda viu que o Sterling passou por ele muitas vezes, o Grealish passou por ele muitas vezes, o Saka. Então, são situações que a gente vê que, assim, ele se empenhou muito na parte defensiva e ainda não conseguiu entregar isso. Então, de repente, seria até melhor ter centralizado ele e jogado outro jogador para aquela lateral esquerda. Ter aberto mais o Rüdiger e atrasado o Kimmich, ou alguma coisa nesse sentido, para que tivesse a liberdade do Gosens, para que ele pudesse criar junto com essa equipe e fizesse toda a diferença no setor de criação, no setor ofensivo dessa seleção, que é onde ela sente mais falta. E bom, eu falei que eu ia comparar as duas seleções, a de 2014, que foi campeã da Copa do Mundo, e essa seleção de 2020, que teve o mesmo problema da seleção de 2018 na Copa do Mundo, a falta de um meia criador e de um centroavante matador, principalmente. Porque assim, se você for olhar, é exatamente isso que tem de diferente. Tem alguns jogadores que continuam, que ainda atuam por essa seleção, como é o caso de Toni Kroos, como é o caso de Hummels, como é o caso também do goleiro Neuer. A gente tem algumas coisas que são comuns àquela seleção de 2014. E jogadores que já faziam parte, como também o Thomas Müller, né, que eu citei anteriormente. Então, você tem alguns jogadores que já faziam parte daquela seleção e que nessa não conseguem render a mesma quantidade. E o que tem de diferente? O que falta? É isso que eu falei, é um meio-campo criador, que em 2014, quer queira você ou não, era o Mesut Ozil, ele fazia esse papel de meia criador, dono do último passe, ele criava junto com a equipe, e ele fazia muita diferença, tanto ele quanto o Schweinsteiger também tinham um pouco desse papel, e criava junto com a equipe. Enquanto isso, lá na frente você tinha um centroavante matador, que era o Miroslav Klose, né, que a gente dispensa comentários, é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, e o Thomas Müller, que jogava como um segundo atacante e pegava aquelas sobras e por isso conseguia marcar tantos gols. Se não me falha a memória, ele marcou 5 gols na Copa de 2014. Então ele marcava bastante por conta da situação onde ele estava de segundo atacante, que é a posição que ele mais joga bem.
O Müller foi feito para jogar de segundo atacante, mas é uma posição que não existe mais no futebol moderno e por isso ele não consegue mais atuar dessa maneira e é um dos problemas também que ele enfrenta na atual seleção da Alemanha. Enquanto isso, em 2018, a seleção não tinha um meio-campo criador, né? O Mesut Ozil já estava em decadência, e também não tinha um centroavante matador, porque o Klose já tinha se aposentado, Mário Gomes já foi faz tempo, e agora você tem o Timo Werner de centroavante, que eu não preciso falar, é uma máquina de perder gol. Então, é muito complicado, o Thomas Müller também não sabe atuar como centroavante, o Kai Havertz faz um pouco dessa função, mas ele fazendo isso falta criação, então a bola não vai chegar nele. Ele vai estar lá no meio, mas a bola não vai chegar. Então do que adianta? Sabe? Então acho que enfrenta um problema dessa safra, falta aquele meio-campista que cria a jogada, né? E por isso acaba sendo dependente do Gosens, que era assim meio-campista, se não me falha a memória, era meio-campista ou era ponta antes de virar lateral esquerdo. Então você acaba dependendo da criação desse jogador. A gente até teve naquela seleção alemã que foi para a final das Olimpíadas em 2016 aqui no Rio de Janeiro, a gente teve também alguns espasmos ali, alguns jogadores que davam uma esperança de uma renovação nesse meio campo, mas não deu certo. A gente viu ali, por exemplo, o Marc Stendera, que era a camisa 10 daquela seleção, não conseguiu vingar, hoje joga no Ingolstadt, que vai jogar a segunda divisão da Alemanha. Então, assim, tem alguns detalhes que não deixam essa seleção render tão bem. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Foi assim, completamente analisando a situação da Alemanha e falando o porquê dela não dar certo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, vamos conversar e eu tô sempre respondendo os comentários do pessoal. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido bastante. Não esquece de deixar um like aqui, me ajuda demais, demais, demais mesmo, poder aumentar a divulgação do meu canal por conta disso. E muito obrigado por estar assistindo até o final, porque eu sei que muitas pessoas não vêm até aqui, então você que tá vendo, meu muito obrigado, tá certo? Valeu!